Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso falaremos sobre o show do NXT. Último episódio do NXT, vamos comentar então sobre os acontecimentos, sobre os combates, etc. Então vamos nessa, né? O show foi aberto então com um combate de Johnny Gargano contra o Raul Mendonça, né? Raul Mendonça contra o Gargano, o primeiro combate do Johnny Gargano fora do DIY, já que ele foi traído pelos Tommaso Ciampa, seu ex-parceiro. E como já esperado, uma vitória do Johnny Gargano, que até teve um pouquinho de dificuldade, mas finalizou lá com o Crossface, que vai ser então, de fato, o seu golpe finalizador, não vai ter nenhum novo como era esperado talvez. E bom, é isso. Johnny Gargano mostrando que vai ter uma boa carreira solo no NXT. Eu acredito que ele tem potencial para ganhar o título do NXT facilmente, pela moral que ele já tem lá dentro. Pelo que ele fez no DIY, que inclusive é uma das coisas que me deixa às vezes triste de ter acabado o DIY, é que era uma grande tag. É impressionante a popularidade que era essa tag, a habilidade que os caras tinham. Assim, separar eles foi de fato assim uma coisa que doeu. Pode ser boa, porque a popularidade que o Gargano fez com o DIY, talvez se ele fosse seguir sozinho, ele não teria a mesma popularidade. Desde o começo, se ele nunca tivesse entrado no DIY, ele não teria talvez a mesma popularidade, ou talvez tivesse, é só um palpite. Então ele conseguiu tudo isso lá, agora não faz mais parte da tag, mas ainda assim a galera curte ele pelo que ele fez na tag. Então, sozinho, então ele já tem meio caminho andado para o sucesso, pelo menos no NXT. Agora eu espero que arrumem um combate pra ele pra esse takeover. Acho difícil conseguirem, mas quem sabe, tem tempo ainda. E depois então ele começar a ter suas rivalidades, ainda mais sabendo que alguns nomes podem estar subindo pro main roster depois do SummerSlam. Os rumores estão apontando aí. Sabendo disso, vão precisar de nomes individuais pro NXT e o Johnny Gargano pode ser um dos principais dele. Então, olho no Johnny Gargano, olho nele, porque ele pode sim ser um dos próximos campeões. Depois, então, tivemos a entrada da Asuka, né? A campeã Asuka, pra ir confrontar, então, ali com a Ember Moon, né? Ela começou a fazer uma promo, o Ember Moon foi e interrompeu ela. E aí, então, a Asuka foi meio que fingir que queria dar um aperto de mão na Ember Moon. E aí, mandou-lhe um tapão na Ember Moon, né? E a Ember Moon, claro, com raiva, revidou e as duas começaram a sair pra porrada ali, uma batendo na outra. Parecia que a Asuka tinha levado a melhor, que fez uma voadora na Ember Moon, jogou ela pra fora. Porém, tava de costa ali, toda vibrando. De repente, a Ember Moon vem da terceira corda e faz o seu Eclipse, né? O seu golpe finalizador, que ainda não havia acertado nenhuma vez na Asuka e acertou pela primeira vez, só que não foi por um combate, né? O CL da Asuka que foi até um pouco engraçado, né? Porque ela deu um giro total ali. E elas vão lutar, né? Que coisa, cara. Como definir o resultado desse combate? A Ember Moon, que vem sendo bem construída já faz um tempo. Teve a chance lá atrás, só não venceu porque a Asuka roubou. Apesar que a gente não saberia se a Asuka ia dar kick-out no Eclipse. Eu ainda acho que seria muito legal se a Asuka levasse esse Eclipse e desse kick-out, cara. Porque ninguém estaria esperando isso, ela conseguiria, sabe? Aí, tipo, ia ser um negócio muito legal. A Asuka tá batendo muitos recordes com esse título. Ao mesmo tempo que você gosta da Asuka, quer que ela seja como campeã, você também pensa, poxa, mas e as demais, né? E a Ember Moon vai ficar aí estacionada e tal? E com esses rumores de que pode subir gente pro main roster depois do SummerSlam, não tem nada de confirmado. Se não for subir ninguém, eu acho que a vitória vai ficar com a Ember Moon. Acho que a Ember Moon deve sair então com a vitória dessa vez, deve ficar com o título do NXT feminino. Eu acho que rola isso. Agora, se for subir alguém, eu acho que em vez de ser a Asuka, vai ser a Ember Moon. No caso, ela perderia e depois do SummerSlam não teria mais nenhuma chance por nada, não teria mais o que fazer no NXT. Iria pro SmackDown ou pro Raw, pra divisão feminina, depois do check-up. Porque estão falando que vai ter um check-up, vai ter gente no NXT. Não sei se é verdade, não sabemos ainda. Mas se for ter, eu acho que ela sai com a derrota e sobe. Se não for ter, eu acho que ela sai com a vitória e permanece no NXT ali em rivalidade com a Asuka, né? E espero que dessa vez seja um grande combate. Da outra vez não que tenha sido ruim, mas foi um pouco, assim, pelo hype que tinha, decepcionou um pouquinho. Achei que foi curto e também o final não curti tanto como fizeram, né? Mas tudo bem, tudo bem.
Esperemos dessa vez. Será que a Asuka vai tentar roubar de novo? Se tentar, a Ember Moon provavelmente não vai cair na mesma jogada, né? Ela deve revidar dessa vez. Enfim. Depois foi mostrado o Bobby Roode meio que tendo uma entrevista ali e tal, falando sobre o Drew McIntyre. Só que aí ele quase que foi atacado ali pelo Roderick Strong, né? Que voltou então o Roderick Strong todo revoltado, querendo bater nele. E aí os caras seguraram ele. E o William Regal foi e falou pra ele parar, que já acabou tudo. E aí o Roderick Strong falou que não acabou nada, que o Bobby Roode falou da família dele. Ele quer o Bobby Roode e ele só vai parar quando tiver o Bobby Roode. Bom, e aí, meus amigos? Como que isso vai ser resolvido? Porque o Drew é o desafiante. O Strong quer o Bobby Roode. Como que... É isso que eu tava pensando algumas semanas atrás. E é por isso que eu não tava confiando muito que o Drew ia ser desafiante. Que eu falei, olha, o Roderick Strong provavelmente vai querer mais uma chance. Aí na semana seguinte avisam que vai ter um combate do Killian Dane contra o Drew McIntyre e o vencedor enfrenta o Bobby Roode. Eu falei, olha... Mas e o Strong? Cadê o Strong? O que vai fazer o Strong? Vão ignorar o Strong? O Strong, tipo, teve uma chance só e acabou daquele jeito meio controverso, entre aspas. Será que ele não merece mais uma chance? Não, mas tá, né? Tudo bem, eu quero que seja o Drew mesmo, mas eu só tô achando estranho. E agora aparece o Strong ali pra mostrar que tem sentido, sim, aquilo que eu tava pensando. O Strong vai querer mais uma chance, ele quer o Bobby Roode. Então, pra ele não ir atrás do Bobby Roode... Alguém vai ter que atrapalhar ele, alguém vai ter que estar no caminho dele, algum adversário meio que ferrar com a tentativa dele ir pra essa do Bobby Roode, ou ele ter uma chance com o Bobby Roode de novo, ou virar um combate triplo. Eu acho difícil, porque o Strong não fez nada, sabe? Só se nos próximos takeover fizeram aí um combate do Strong contra o Drew, uma nova chance, né? Ó, Drew, seguinte, se você perder pro Strong, a chance vai pro Strong e você fica sem ela. Mais ou menos isso, que eu acho difícil, mas não é impossível. Ou é o que eu falei, alguém atrapalhar o Strong e o Strong acabar tendo que esquecer, entre aspas, do Bobby Roode por conta desse alguém. Tipo, por exemplo, o Zenith atacar o Strong. É que também não tô pensando em muitas opções, não tem tanta opção assim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no main event. Tem outra rivalidade, que é do Itami com o Cassius Ohno, que envolveu o Aleister Black agora, que eu também fiquei confuso. Falei, ué, mas peraí, eles estão meio que mudando as rivalidades, sendo que nem foi concluída ainda. Sabe, parece que vai ser uma coisa e do nada aparece um cara e... mas peraí. E agora? Como que vai ser? Tipo, não ia ser o combate do fulano com o ciclano? Por que esse se intrometeu agora? Como que vão fazer agora? Vai virar triplo? Não sei. Acho que não teve ainda um combate triplo pelo título no NXT ali. Seria algo diferente, seria algo novo. Quem sabe? Quem sabe entra o Strong aí nessa. Bom, enfim, depois a gente teve um combate feminino da Sonya Deville, ou Senya Deville, contra a Jenna, né? Cara, essa Jenna é pesada, hein? Meu Deus do céu, assistindo o combate, nossa, mas era muito lenta, muito pesadona, sabe? Não parece que ela tá lutando Wesley, sério. Não fez nada absolutamente nada, não tem velocidade, os golpes. Me desculpa se ela for boa e eu não conheça, mas, mano, eu não gostei dessa apresentação dela de jeito nenhum, né? Enfim, a Sonya Deville saiu com mais uma vitória, fazendo uma chave de submissão ali. E tá colecionando vitórias a Sonya Deville, cara. Já pode se considerar ele uma das mais credíveis da divisão feminina. Agora a questão é o que ela fará. Quando ela vai ter uma chance pelo título. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque tá muito embolado aquele negócio de Ember Moon contra a Asuka. Porém, a Ruby Riott já teve a chance dela. A Nikki Cross já teve a chance dela. E se a gente for pegar aqui a listinha, tá cada vez mais chegando a vez da Sonya Deville. Então, em breve, quem sabe, né? Lembrando que ela é uma ex-lutadora de MMA. Então, legal. Vamos ver pra onde isso caminha. A gente não viu ainda ela promar, não viu ainda ter uma rivalidade. Acho que estão guardando pra depois do NXT TakeOver Brooklyn começarem a trabalhar nisso, né? Ok, bom. O mesmo podemos dizer do Aleister Black, que é o homem do nosso evento principal. Mas antes ele ter o combate dele, estava lá no ringue o Hideo Itami, né? O Hideo Itami falando umas abobrinhas lá e tal. E antes que ele pudesse terminar de falar, o que aconteceu? Apareceu para interromper ele o Aleister Black. O Aleister Black não quis nem saber, foi ao ringue, ele tinha um combate marcado e o Hideo Itami não tinha que estar lá fazendo nada, né?
E aí o Itami não gostou nada, fingiu que estava saindo, e quando tentou voltar pra atacar o Aleister Black, esperto, já mandou ali aquele golpe finalizador dele, aquela voadora, e com isso o Itami já desmaiou ali, então, e não conseguiu fazer nada, né? De qualquer maneira, o adversário do Aleister Black foi o Kyle O'Reilly, que é um carinha que alguns conhecem, eu não conheço, mas que quando foi mostrada algumas das gravações na semana passada, falaram que ele estava chegando para a WWE e tal, que era um cara muito bom, e a gente viu que de fato talvez tenha sido, depois daquele combate que o Aleister Black teve com o Cassius Ohno, o melhor combate do Aleister Black. O melhor combate do Aleister Black até agora, depois daquele que ele teve com o Cassius Ohno, foi com certeza esse. Um combate muito equilibradíssimo. Em alguns momentos parecia que o Aleister Black ia perder de fato. Um combate muito interessante a nível de takeover. E aí no final foi muito épico, né? Cada um tava acertando um golpe no outro. Aí o Aleister Black mandou aquela voadora dele, que é sensacional. E meio que desmaiou ali. Não teve como, saiu com a vitória contra o Kyle, né? Já era esperado isso. E cada vez mais vai ficando difícil os desafios do Aleister Black, né? Sempre vai recebendo alguém e esse alguém vai dando trabalho. E dessa vez foi mais trabalhoso ainda e o Aleister Black venceu ali com muita dificuldade. E mostrou cada vez mais o talento dele, né? O Aleister Black é incrível mesmo em ringue. O personagem dele vem se desenvolvendo bem. Vale lembrar também que ele precisa fazer algumas promos, precisa ter uma rivalidade, né? Eu sempre venham cobrando disso, tudo bem, é legal ele fazer vários combates ali e vencer, mas ele precisa ter uma rivalidade logo, e parece que vai ser com o Hidetami, só que aí que tá, cara, o Hidetami não tá tretado com o Cassius Ohno, como que o Aleister Black me ataca ele, e agora o Hidetami conhecendo ele não vai deixar barato, ele vai querer ir pra cima do Aleister Black, como que isso vai ser resolvido, cara? Outra coisa que me deixou confuso, tanto o Strong sendo envolvido com o Bobby Roode, sendo que o desafiante do Bobby Roode é o Drew, como agora o Itami se envolvendo com o Aleister Black, sendo que ele tá tretado com o Cassius Ohno. O que tá acontecendo? Eu tô tentando entender isso. Poxa, de qualquer maneira, eu acho que eu vou palpitar. Não vai ser nada pro Takeover. Eu acho que o Takeover deve ser Itami contra Cassius Ohno mesmo. Eu acho que o Aleister Black e o Hideo Itami devem ter um combate ou na semana que vem ou na outra. Um combate no NXT mesmo. E o Cassius Ohno deve vender uma lesão enquanto isso, né? Vender que tá lesionado. E aí, então, o Aleister Black deve vencer o Itami e depois o Cassius Ohno voltar ali e confrontar o Itami de novo pro Takeover. E o Aleister Black ter outra coisa pro Takeover, um combate, sei lá, aleatório, sabe? Faz um novo desafio aberto. Porque esses combates do Aleister Black parecem isso, né? Desafios abertos, porque sempre é um adversário diferente ali. Nenhuma rivalidade definitiva, só combates, né? E deve ser basicamente isso. Porque eu não vejo assim do nada o Aleister Black entrando nessa rivalidade do Cassius Ohno com o Itami, a não ser que o Cassius Ohno tenha se lesionado. Eu não sei, eu não tô acompanhando notícias sobre lesão de NXT nem nada do tipo, a não ser que tenha acontecido algo do tipo aí, uma lesão assim, e aí isso atrapalhou e tal. Mas não, eu acho que vai ser só Itami contra Cassius Ohno mesmo. Seria meio que what the fuck o Aleister Black se intrometendo em tudo isso. Não que eu não gostaria, seria do caramba, Aleister Black, Itami e Cassius Ohno no mesmo ringue, um combate triplo, nossa senhora. Mas enfim, galera, comentem o que vocês acham de tudo isso, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!